Então, vou resolver essa questão aqui, que é da prova AD1 de pré-cálculo de 2012 do primeiro semestre. Tá? Ela dá um gráfico, ela fala do gráfico da função f de x é igual a 2 menos raiz de 4 menos x, que também pode ser vista dessa outra maneira. 2 menos raiz de menos em evidência, ali dentro, no radicando. Aí o radicando ficará menos, abre parênteses, x menos 4, fecha parênteses. Tá? E essa função pode ser obtida de várias maneiras diferentes. Duas possíveis são, aí ele apresenta duas maneiras. E são possíveis por quê? Porque existem realmente diversas formas de você fazer. Infinitas é um exagero, mas existem realmente diversas formas de você fazer uma transformação partindo de uma função elementar até chegar numa função mais bem elaborada como essa ou outras que a gente pode ver, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que partir de uma função elementar. Eu vou apresentar o que são essas funções elementares, tá? Porque uma das confusões que eu notei com alguns colegas foi a ideia de pegar uma função bem muito bem elaborada, vamos dizer assim, bem complexa, com bastante operações, e não ser possível fazer uma transformação dentro das transformações que nós conhecemos, tá? Pelo menos dentro das transformações que nós estamos vendo aqui em livros de pré-cálculo, na disciplina de pré-cálculo. Mas eu não posso dizer que não exista outras transformações, que aí seriam uma coisa que eu não conheço, então não posso dizer. Pode ser que existam outras transformações que num nível de mais profundo, de mestrado, doutorado, de repente alguém saiba, identifique, eu não sei. Realmente não sei dizer, mas olhando para o que a gente vai estudar aqui, são 4 transformações. Nos livros, geralmente se falam em 3. Translação, reflexão, que são as duas mais utilizadas, tá? Translação do gráfico e reflexão do gráfico em torno do eixo x ou y. E a terceira seria comprimir ou esticar um gráfico. Tá? E tem uma quarta operação que não são todos os livros que abordam ela dessa maneira, como transformação. Mas aqui a gente está abordando dessa forma e achei que faz sentido. Eu parei para pensar, é uma operação matemática. Né? Um tipo de função, sim. Mas também, se a gente não for trabalhar com função, a modular, que eu quero dizer, é um tipo de função, uma função modular, certo? Ok, mas se formos parar para ver que essa função modular, enquanto não função, olhando só para uma aritmética simples, ela é uma operação aritmética de buscar o valor absoluto do que está dentro desse módulo, né? Então, do que está sendo modulado, né? Eu não sei se existe esse termo modulando, alguma coisa desse tipo. Estamos querendo fazer o módulo. Então, eu acho que não, não é algo que a gente precisa se preocupar. Se tem num livro um, um, um livro de pré-cálculo ou não. Tá? O importante é que aqui estão dando pra gente dessa maneira e isso já é bastante válido, já dá pra gente aprender bastante coisa. Então vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Então, na hora de resolver essa questão, nós temos que escolher uma das duas maneiras, porque a prova pede isso, né? E o que eu achei bem interessante nessa prova, dessa questão em particular, é que ele apresenta a sequência das possíveis transformações. Então ele apresenta uma primeira maneira, partindo de uma função elementar, e vai aplicando transformações nela, seguindo uma sequência até que chegue na função f de x inicial que nós queremos lá. Seguindo tanto uma maneira quanto a outra, chegaremos na mesma função. Não é problema algum você fazer de outra maneira diferente da que você viu no gabarito. Isso aí mostra até que na verdade você está tendo segurança em tentar realizar do seu modo, pela sua forma de ver, né? O gráfico, os exercícios, as transformações.
tá? Então, outra coisa que eu queria falar é o seguinte, eu vou utilizar esse EP05, tá? Porque ele está muito bem organizado, principalmente aqui que ele está citando essas translações, tá? Aí aqui as reflexões, aqui as modulações e aqui os alongamentos e compressões, tá? Outra coisa que eu percebi, eu vou usar isso aqui durante a resolução do exercício. Outra coisa que eu percebi é o seguinte, quando a gente vê aqui, por exemplo, translações, nós temos translações que são feitas, as translações são feitas no gráfico, né, da função, mas como que ela é feita? É somando ou subtraindo, como vocês podem ver nessa primeira linha, nas 4 colunas que estão sendo mostradas, né? Está sendo somado ou subtraído uma constante C, e essa subtração ou soma está sendo realizada sobre ou fx ou sobre x. As duas primeiras colunas são sobre x, ou seja, quem sobre f de x? Quem é f de x? Y, certo? Então sempre que você ler ali f de x, você pensa em y. Ou você tem nas duas últimas colunas, somando e subtraindo, uma constante c, sempre positiva, tá? É por isso que tem a ideia de somar ou subtrair, que a subtração nada mais é do que uma soma de um número negativo, então fica bem legal eles definindo dessa forma. E essas duas últimas colunas, a conta é feita só em cima do x, tá? Por que isso? Porque tem diferença na forma de como você vai transformar esse gráfico, tá? Se você soma o c ao y, olha aqui como é aqui embaixo. Por exemplo, nessa primeira coluna, deixa eu aumentar um pouco. Na primeira coluna, você tem um gráfico azul, f de x igual a x ao quadrado. É uma parábola simples que o vértice passa lá pelo encontro dos eixos x e y, certo? Ótimo. Mas, quando nós somamos a x ao quadrado, somamos um número, a constante 2, nós estamos somando a y, tá? Não é a x, nós estamos somando a y. E esse gráfico todo tende a subir. Tende não, ele irá subir. É a transformação gráfica que estamos realizando, tá? E agora, se for no x, a diferença é que você tem que olhar como estava a função antes. Olha aqui na terceira coluna, tá? Nós temos um gráfico de uma parábola igual o da primeira. A diferença é que antes nós tínhamos f de x igual a x ao quadrado, e agora não é x ao quadrado mais 2, como era na primeira coluna. Agora nós vamos ter um x mais 2 dentro do parênteses, onde antes era o x. E iremos aplicar a esse x mais 2 todas as operações que nós aplicávamos na função anterior. Na função anterior, o que nós fazíamos com x? Colocávamos ele ao quadrado, certo? Agora, vamos colocar o x mais 2 ao quadrado. Então, nós estamos adicionando 2 ao x, tá bom? Não é o y. Só seria o y, como voltando agora na primeira coluna. Fx igual a x ao quadrado, mesmo exemplo, né? Mesma parábola, que está em azul. Só que nós estamos adicionando 2 ao x ao quadrado, certo? Lá na primeira coluna. Por que isso é adicionar y não é a x? Essa é uma das dúvidas mais comuns assim, que a gente tem nesse tipo de matéria. É porque você tem que sempre olhar para a função anterior. A função anterior, o x, ele sofria, vamos dizer assim, uma única operação, que era colocar ele ao quadrado. E o y? O y era o f de x, né? Sempre é o f de x, que era x ao quadrado. O y é x ao quadrado. Então, quando nós pegamos aqui x ao quadrado e somamos com 2, nós estamos somando 2 com o y anterior. Entendeu a diferença? Tá? Espero que tenha... Perguntando como se alguém fosse me responder. Pateta. Então,
Eu espero que tenha entendido, mas no decorrer da resolução do exercício, isso pode ser que fique um pouco mais claro, tá? Vou passar aqui rapidinho pelas reflexões também, só para poder pegar a ideia, mas como eu falei, no exercício, na resolução do exercício vai ficar mais claro. As reflexões, o que que são? É você multiplicar ou x, mais uma vez, ou y, tá? Que aqui ele chama de fx, não tá errado, tá certíssimo, é exatamente isso que a gente tem que ver. Ou x ou f de x, que é o y, vamos multiplicar por menos 1. Ah, é menos 2? Não, é só menos 1. Se for multiplicar por um número diferente de menos 1, vai ser mais lá embaixo, em compressão, ou vai esticar, ou vai comprimir ou vai esticar o gráfico. Não é isso que a gente vai ver agora, tá? A gente está falando só de reflexão. Quando a gente multiplica por menos 1, vamos ver primeiro o x, tá? Eu sempre gosto de ver, pelo menos para mim, foi mais produtivo ver primeiro o x e depois pensar no y. Então vamos lá. Olhando lá o x, só o x. Quando você multiplica apenas o x por menos 1, o que acontece? Vamos pegar aqui essa função que está em azul. Vou aumentar um pouquinho, porque está bem pequeno mesmo esse gráfico, né? Esse da primeira coluna. Tem um gráfico aqui que está em azul, que é o fx, né? Y igual a raiz de x. Quando você está multiplicando só o x, quem é o x? O x é o cara que está sofrendo a operação da radiciação aí, né? Que vai ter a raiz de x. Então tá. Então se eu mudar dentro dele, pegar esse cara aí dentro, esse radicando, e multiplicar por menos 1, que é como vai ficar esse gráfico vermelho, que está escrito em vermelho ali, ele vai estar multiplicando apenas o x, tá bom? Quando a gente faz isso, quando a gente multiplica apenas o x, a gente está está refletindo o gráfico em torno do eixo y, tá bom? Então, agora vamos olhar para a coluna da direita, né? A segunda coluna. Quando a gente multiplica o y por menos 1, tá? Deixar assim para ter mais espaço. Quando a gente multiplica o y por menos 1, a gente está multiplicando realmente todo o conteúdo que na função anterior era o y. Eu gosto muito de pensar assim, tá? Isso me ajudou a raciocinar. É exatamente, a gente está multiplicando o x que era x na função anterior. Estamos multiplicando o y, que era y na função anterior. Então, na função anterior, é assim, azul, o nosso y era quem? O f de x, que era quem? Raiz de x. Então, se eu multiplicar o raiz de x por menos 1, eu não estou multiplicando x. Tá? Eu vou estar multiplicando o y. Fazendo isso, quando você multiplica o y, você está refletindo o gráfico em torno do eixo x. É sempre o contrário do que você está pensando, entendeu? Se você multiplica por menos 1 o x, você reflete em relação ao y. Se você multiplica por menos 1 o y, você reflete em relação ao x. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Isso aí já dá para fazer muita coisa. Tem a parte modular também, que não é nada demais, é só pegar o módulo, o que a parte, se for em relação a x, não, se for em relação, vamos olhar primeiro em relação a x. Se for em relação a x, é bem particular realmente essa ideia, porque você tem que parar e fazer, vale a pena fazer algebricamente algumas hipóteses só para você comprovar essa ideia. Eu acho que pelo menos eu fiz um pouco isso para poder entender e você acaba assimilando um pouco melhor a ideia, tá? O que vai acontecer? Se você aplicar o módulo ao x, que é essa segunda coluna aqui, o que acontece? Olha lá. Eu tenho inicialmente a minha função anterior, tá? Esse negócio inicialmente, função anterior, eu não vi em lugar nenhum. Isso aí foi um raciocínio que para mim deu certo, tá? Que eu inventei para mim. Espero que não esteja atrapalhando vocês colocando dessa maneira. Então, a função anterior era, né, ou inicial, era f de x igual a x menos 1 ao quadrado. A próxima função, como vocês estão vendo aqui no lado direito, tá? Abre parênteses, o módulo de x, fecha,
módulo de x menos 1, fecha parênteses, ao quadrado. Fica claro ali que o módulo está sendo aplicado apenas ao x, e a mais nada, apenas ao x, não ao y, só ao x. Então, na função anterior, nós tínhamos esse gráfico em azul, que é o x menos 1 ao quadrado. Quando nós colocamos o módulo no x, o que acontece? Olha aqui, na dúvida, eu vou explicar, mas na dúvida tem esse textinho aqui para ler. Ó. Você mantém o gráfico, é muito legal, porque você mantém o gráfico de fx na parte do gráfico em que o x é positivo. Olha ali, você vai olhar para os eixos, tá? Aonde o x é positivo, tá vendo? Você vai botar como se fosse a mão. Pega a mão, assim, bota a mão aberta no eixo y, apontando como se fosse fazendo o eixo y. Tudo para a direita, ou seja, o x positivo, vai manter-se do mesmo jeito. E o do lado esquerdo, ele vai morrer, ele simplesmente vai sumir. E você vai pegar esse eixo, essa parte do gráfico que ficou do lado positivo, e vai refletir ele em torno do eixo y, lá para o outro lado. Entendeu? Vai fazer uma reflexão do gráfico, né? Só, não é bom falar reflexão, mas eles falam isso, reflexão, o que eles falam? Falam aqui, reflexão, isso mesmo, reflete essa mesma parte do gráfico em torno do eixo y, que foi o que ele fez aqui, tá vendo? Ele vai pegar aquilo ali e vai refletir, porque realmente é refletir, não é espelhar, né? A gente não seria um termo técnico correto, espelhar. Então é isso, você morre com a parte negativa de x e a parte positiva você vai refletir ela em torno do eixo y, sempre que aplicar módulo do x, tá bom? E se aplicar módulo em relação a y, como está aqui na primeira coluna? A gente faz o quê? Vamos lá. f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Quando você aplica o módulo ao y, você está aplicando ao f de x, está aplicando a tudo. Opa, é a hora do navegador querendo fazer as coisas? Nada a ver, mas tudo bem, vamos lá. Então, continuando. O f de x é igual a x ao quadrado menos 1, que é o y. Quando você aplicou o módulo ali ao x ao quadrado menos 1, vocês percebem que vocês estão aplicando o módulo ao y da função anterior, certo? Por isso, nós temos que entender que estamos aplicando o módulo ao y. Aplicar o módulo ao y nada mais é do que manter a parte em que o y está positivo e a parte em que o y está negativo, simplesmente você vai refletir em torno do eixo x para ela ficar positiva. Simplesmente isso. Eu não sei como é que ele explicou aqui, mas acho que deve ser mais ou menos isso. Mantém o gráfico de fx da parte em que o y é positivo, né, e faz uma reflexão em torno disso, tá vendo? Em torno do eixo x, isso mesmo, em torno do eixo x da parte do gráfico, onde o y era negativo, tá bom? Então é isso. E aqui a parte de alongamentos ou compressões do gráfico, tá? Achei curioso que não teve, nessa prova não teve, mas eu acredito que numa próxima prova eles colocam alguma questão para a gente fazer essa transformação de alongamento e compressão. E assim, vou tentar passar rápido por ele, apesar que a gente não vai ver esse no exercício. O módulo também não sei se a gente vai ver, acho que não. Mas a gente pode ver em outro. Vamos lá. A gente pode aplicar uma multiplicação. Olha aqui, ó. Quer ver? A gente vai multiplicar ou y ou x por uma constante. Essa constante não pode ser o menos 1, tá? E não será negativa, sempre será uma constante positiva. Só que tem um detalhe. Essa constante positiva, ela tem um comportamento diferente quando ela está entre 0 e 1, tá? Aberto entre 0 e 1, claro, aberto em 0 e aberto em 1, né? Ou seja, não estamos considerando o 0 nem o 1, só as frações entre 0 e 1. Se nós multiplicarmos por essa constante entre 0 e 1, nós teremos um comportamento para a nossa nós teremos uma transformação na nossa função. Se for um número maior que 1, será
outro tipo de transformação, tá? E claro que o 1 não faz sentido porque seria manter as coisas como estão, né? Então, e multiplicar por número negativo também não há necessidade, porque isso a gente faz quando a gente, por exemplo, se a gente está multiplicando alguma coisa por menos 2, a gente tem que considerar que a gente está primeiro fazendo uma reflexão aqui, ó, multiplicando por menos 1. Cadê? Aqui. Primeiro multiplicando por menos 1, para depois multiplicar pela constante 2. E isso equivale a multiplicar por menos 2. Tá? Então temos que fazer essa separação. Tá? E assim, vamos olhar para o x primeiro, se a gente, que são as duas colunas da direita. Se a gente multiplicar por x uma constante que seja maior que 1, seria a mais fácil, ele dá um exemplo aqui, 2,4, seria a mesma coisa que comprimir o gráfico. Eu achei estranho de pensar isso, até porque ele dá uma explicação abaixo, que é horizontalmente por um fator multiplicativo de 1 sobre k, ou seja, de 1 sobre 2,4, que é o 2,4 que nós acabamos de dar. E, obviamente, esse 1 sobre 2,4 vai ficar entre 0 e 1. Eu fiquei, cara, não estou entendendo. Como assim? Esquece, por enquanto, essa parte, tá? Vamos só focar no fato de ser uma constante maior que 1, nesse caso 2,4. E vamos ver o que acontece. Aqui não tem um exemplo, né? Deixa eu ver aqui, peraí. É multiplicar o x. Deixa eu ver aqui. Aqui está multiplicando o y. Aqui está multiplicando o y. Aqui está multiplicando o x, beleza. Então vamos ver esse exemplo aqui, tá? E a constante é maior que 1, tá vendo? Esse exemplo que a gente quer ver, que é a terceira coluna daqui, ó, tá? Só para lembrar, tá? Ó, maior que 1, vamos multiplicar o x. Vamos lá no terceiro exemplo. Olha aqui. A função de origem é essa em azul, que está f de x igual a 5 menos x ao quadrado, que está com o gráfico desenhado em azul, tá bom? Quando a gente pega o x e multiplica por 2, a gente vai ter uma nova função, né, que seria f de 2x, como ele apresentou ali. E o que vai acontecer? Olha só, se você está multiplicando o x por 2, lembra que eu falei, vamos olhar para a função anterior. Quem é a função anterior? É aquela ali, f de x igual a 5 menos x ao quadrado. Vamos olhar para essa função anterior e ver quem era x. X era um cara que ele tinha a operação dele ficar ao quadrado e depois ele tinha um menos 1 na frente dele para somar com 5. Era esse cara, esse era o x. Tá? Sempre tem que ter essa visão. Então ele vai ser multiplicado por 2. Quando ele vai ser multiplicado por 2, fica isso aqui, ó. No lugar onde era o x, agora vai ser 2x. E o 2x vai sofrer as mesmas operações que o x da função anterior sofria. Ele vai virar potência, né? Igual da função anterior, o x da função anterior. Ele vai ser 2x ao quadrado. Vai ter o menos 1 na frente dele, com mais 5. Entendeu? Então, quando a gente faz isso, a gente percebe que o gráfico ele acaba sofrendo uma compressão horizontal, tá? E ele acaba ficando nesse formato onde está essa função em vermelho. Aí tu vai falar, tá, mas como é que eu desenharia isso? O fato de desenhar, para você conseguir desenhar isso, você vai principalmente olhar os pontos principais. O vértice vai se manter no mesmo lugar, e os pontos em que cortam os eixos X e o eixo Y. O eixo Y só corta lá onde está o vértice, e o eixo X, você percebe que as raízes, né, onde o Y é igual a zero, que corta o eixo X, seriam próximo do menos 1 e próximo do 1, mas não é no menos 1 nem no 1. É bem próximo, tá bom? E voltando naquela explicação, o que acontece? Se eu multipliquei por 2, né? Então ele fala aqui, ó, o gráfico seria comprimir o gráfico de f de x horizontalmente por um fator multiplicativo de 1 sobre 2, né? Porque ali era 2, tá bom?
Então, eu confesso que eu achei um pouco estranho pensar nisso. Eu entendi, mais ou menos, mas eu entendi que comprime, porque fica óbvio que comprime o gráfico, mas eu confesso que essa parte dessa vez eu vou ficar devendo para vocês, que eu não entendi muito bem a explicação. Se em algum momento eu entender, ou se alguém souber e puder me ajudar depois, tá? Mas a princípio eu não sei dizer o que que era essa, essa questão de comprimir num fator multiplicativo 1/2, como ele está colocando aqui, ó, tá vendo? Tá bom? Então é isso. Vamos fazer o exercício, porque senão a gente acaba se alongando demais, tá? As outras colunas são parecidas, tá? A forma de pensar, só que o x, no caso, quando é entre 0 e 1, vai esticar, né? Deixa eu ver que deve ser o quarto exemplo. Isso, tá vendo? Estou multiplicando o x por uma constante que está entre 0 e 1. E ela vai se alongar. E para y, quando o y, você multiplica o y por uma constante entre 0 e 1, você comprime verticalmente. Tá vendo? Antes era azul, ficou esse vermelho que parece que veio duas mãos assim, uma em cima, uma embaixo, e pressionou uma contra a outra, achatando, né, comprimindo verticalmente o gráfico. E, por fim, o multiplicar o y por uma constante c maior do que 1 seria o mesmo que esticar verticalmente. É como se você agarrasse num ponto central desse gráfico e começasse a esticar ele. Entendeu? Acontece de você fazer isso e ele, nesse caso aqui, eu percebi que a parte interna aqui embaixo acaba dando uma leve comprimida, mas é pouca coisa, eu acho que não é tão significativo, tá? Mas é bem mais significativo e óbvio, evidente que o fato de esticar ele verticalmente faz uma diferença bem maior. Tá bom? Então vamos lá. Vamos passar aqui para esse exercício antes que a gente enrole muito, que já passou quase meia hora, né? Em 7 minutos. Então eu vou colocar isso aqui do lado para poder começar a fazer. Então vamos lá. Nós temos f de x igual a 2 menos raiz de 4 menos x. Tá bom? Ele quer que a gente faça os processos de transformação, um gráfico seguido do outro, para a gente ver o que acontece. E chegar nisso aqui, partindo de uma função elementar. Eu tinha que falar sobre função elementar. Quando nós vamos fazer uma transformação, tá, nós temos que partir de algo que nós chamamos de função elementar. Tá? O que é isso? São funções que nós não temos como usar uma outra função antes, né? E passar essa outra função por alguma transformação que dê origem à primeira. Tá? Por exemplo, deixa eu fazer outra. Deixa eu pensar aqui. X ao quadrado. X ao quadrado nós sabemos que é uma parábola, né? Assim. Então, se nós multiplicarmos isso aqui por menos 1, a gente consegue, né, ter uma noção do que acontece. Se eu multiplicar por menos 1, o y todo, eu vou fazer uma reflexão em torno do eixo x, né? Certo ou não? Certo. Eu vou fazer isso, né? Isso. Já tá tarde, tô cansado, já são 11h30 da noite. Aí eu vou começando a ficar mais lento. Vamos lá, vamos continuar que dá. Então, se eu tiver que partir dessa função aqui,
eu não posso chamar essa aqui de elementar, porque essa aqui ela pode sofrer uma transformação ainda, que seria de reflexão, vindo dessa aqui, ó, né? Agora, o x ao quadrado, eu tenho como partir de uma outra função e aplicar alguma coisa? Ah, tenho, posso fazer y igual a x e fazer a operação ao quadrado. Sim, mas isso, fazer a operação ao quadrado, eu não vou estar fazendo translação, não vou estar fazendo reflexão, não vou estar fazendo nada disso no gráfico. Tá? Eu não vou manter o gráfico. O que, no entanto, y igual a x é isso. Né? Y igual a x. Fazer isso aqui virar uma parábola assim, só se eu pegar e entortar. Entendeu? Só que não é o caso. Então não faz sentido, existe essa transformação, entortar uma reta para ela virar parábola. Tá? Nós temos aqui transformações de translação, de reflexão, de módulo, de esticar ou comprimir. Mas é esticar ou comprimir sem mudar a forma original. Entendeu? Não é torcer o negócio todo. Então, nós temos que partir sempre de funções elementares. O que são essas funções elementares? São, por exemplo, y igual a x ao quadrado, que é isso aqui, né? Para ficar feliz. Eu posso partir de y igual a x ao cubo. Eu não lembro ao certo o que é, mas se eu não me engano, é isso aqui. Poxa, esse desenho feio pra caramba. Acho que é isso aqui, se eu não me engano. O x ao cubo, tá? A gente pode partir do y igual a raiz quadrada de x, pode partir do y igual a raiz cúbica de x. Deixa eu ver. Pode ser peraí, pode ser y igual a 1 sobre x, pode ser y igual a 1 sobre raiz de x. Então são funções elementares. Por que são funções elementares? Porque nós não temos como pegar alguma outra função antes dela e passar por alguma transformação gráfica para chegar nela, tá bom? Então podemos chamar de funções elementares para a gente conseguir começar a fazer alguma transformação, tá bom? Eu cheguei a separar de um livro do Michael Sullivan, de pré-cálculo Global Edition, esse livro aqui. Eu separei só o apêndice, tá? Que tem aqui as principais funções, tá? Elementares, ó. Fx igual a x, fx igual a x ao quadrado, fx igual a x ao cubo, raiz x, 1 sobre x, raiz cúbica de x, valor absoluto, que é o módulo de x, tá vendo? Ah, tem exponencial também, né? Tem o logaritmo natural também, eu acho que seria chamado também neperiano, não sei se isso aqui é, eu acho que não tenho certeza. Tá? Seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente também. Daí em diante são outras coisas. Eu vou ver se eu disponibilizo esse apêndice lá num drive e coloco junto com o vídeo no comentário. Tá no link da descrição, sei lá, essas coisas que tem como fazer. Vou dar uma pesquisada lá, acho um jeito. Então, vamos lá começar a fazer. A gente já enrolou pra caramba, né? Isso aqui. Então, era isso aqui que a gente estava fazendo. Vou repetir, porque senão fica bem estranho. Y é igual a 2 menos raiz de 4 menos x. Tá? Na questão, ele dá duas alternativas para começar a fazer.
Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu não tinha visto, apesar de ter lido a questão, mas eu comecei a fazer e eu me senti mais confortável de fazer a segunda maneira. Porque a primeira maneira, qual a transformação que ele faz? Ele multiplica o y por menos 1. Já na segunda maneira, ele multiplica o x por menos 1. Eu preferi fazer da segunda maneira, tá? Mas a primeira maneira também é uma maneira bem interessante. Isso aí vai do que vocês ficarem confortáveis. Como eu já fiz da segunda, vou fazer da primeira, tá? Para ver como é que fica. Então vamos lá. Nós temos que partir de uma função elementar, tá? Vou até colocar aqui só para lembrar. Temos que partir de uma função elementar, tá? Qual seria essa função elementar nesse caso? Faz sentido ser x ao quadrado? Não. Raiz cúbica de x? Não. X ao cubo? Não. O que faz sentido? Eu partir de y é igual a raiz de x, certo? Faz sentido isso. Então, nós vamos começar. Y é igual a raiz de x. Não precisa escrever isso. Vamos fazer o gráfico disso. Melhor, né? O gráfico disso a gente viu lá. O que a gente faz? Outra coisa, a gente não precisa adivinhar as coisas, tá? A gente pode muito bem pegar e consultar as coisas. Então vamos lá consultar aquele apêndice e vamos ver. À medida que a gente vai fazendo várias vezes esse tipo de exercício, a gente vai, por um acaso, memorizando, tá? Como a função x ao quadrado, nós sabemos que é uma parábola de tanto usar. A função igual a x, nós sabemos que é uma reta de tanto usar. Entendeu? O x ao cubo eu já tinha uma noção também, porque já vi algumas vezes, né? Que é essa aqui da direita, da primeira linha direita. Então, só que as outras de repente não são tão usuais, mas agora a gente vai usar, tá bom? Então, a raiz quadrada de x vai ser esse gráfico aí. Faz tipo uma parábola, meia parábola deitada, tá? Deixa eu pegar uma reguinha aqui. Uma sugestão seria desenhar primeiro o gráfico e depois os eixos, tá? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Então vou colocar a parábola na parábola não, esse gráfico, né, do y igual a raiz quadrada de x, que é isso aqui, tá? Eu peço a vocês um pouquinho de paciência. Foi. Na prova, nós temos que fazer algo parecido com isso que eu estou fazendo aqui, tá? Marco aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, tá bom. Tá? Repare que esse gráfico ele não encosta no eixo X e no eixo Y em nenhum outro lugar, a não ser no encontro dos eixos. Tá? Então não preciso calcular os pontos em que o gráfico encontra. Tá? Mas se for o caso, vou até escrever aqui. Se for o caso, calcule
as coordenadas que o gráfico corta ou encosta. Corta, tá bom. Corta os eixos. Corta os eixos X e Y. Mais para frente vocês vão entender por quê. Porque vai começar a acontecer isso. Tá? De precisar fazer esse procedimento. Tá? Então nesse caso ficou assim. Tá ótimo. Então, vamos lá. O que a gente faz agora? Nós vamos fazer a primeira transformação. Tá? Essa primeira transformação, deixa eu só fazer aqui. É legal que na prova a gente faça algo parecido com isso aqui, tá? Fiz muito grosso, deixa eu fazer mais fino. A régua escapuliu. Cara, isso aqui escorrega muito. De novo, mas eu vou conseguir. Calma aí que eu pego o jeito. Não vai embora não, fica aí. Tá bom. Vou fazer livre, que é melhor. Agora vou pensar qual a transformação que faz sentido. A primeira transformação. A primeira que pra mim faz sentido é multiplicar por menos 1. Multiplicar quem por menos 1? Multiplicar por menos 1 o x. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar lá no meu EP. Tá? Nas primeiras vezes. O que é multiplicar por menos 1? Alguém lembra? Sei, né? Não tem como vocês responderem, idiota, de novo perguntando. Vamos lá. O que é multiplicar por menos 1? Ó, multiplicar o x por menos 1 é fazer uma reflexão. Olha aqui, reflete o gráfico em torno do eixo y. Tá? Então, eu tenho que escrever isso aqui. Opa. Reflexão do gráfico em torno do eixo y. Tá? Ah, aqui tem sempre que fazer isso aqui, ó, y igual a raiz de x. No outro também, sempre escreve no meio do gráfico o que é. E só para lembrar, eu estou fazendo... eu acabei escolhendo a segunda maneira, porque eu já tinha feito. Tá bom. Eu ia falar que ia fazer a primeira, mas vou fazer a segunda maneira mesmo. Tá? Deixa eu escrever aqui. Na dúvida, a gente tem como ver. Tá? Então vamos lá. Multiplicando por menos 1 é fazer uma reflexão do gráfico. Multiplicando o x por menos 1 é fazer uma reflexão do gráfico em torno do eixo y, certo? Então, refletir em torno do eixo y é como se fosse isso aqui, ó. Vou fazer aqui. Então vamos continuar aqui. Precisei dar uma pausa aqui rápida. Então vamos lá. Aproveitar para consertar um negócio que eu vi ali que está errado. Escrever elementar aqui, ó. Esqueci, sei lá, comi o E. Tá bom. Tá? Então, dando continuidade aqui, nós vamos fazendo a reflexão do gráfico em torno do eixo Y. Se é em torno do eixo Y, é como se nós fôssemos fazer um gráfico assim, ó. Tá? Para cá. Então, é isso que nós iremos fazer. Só que aqui, ó. Não ficou bom. Pronto. Ficou melhor. O eixo X vai ficar aqui.
né? O eixo y, quer dizer, desculpa. E o eixo x para cá. Deixa eu arrastar isso para cá, porque tá difícil pra caramba desenhar assim, tá? Então, antes era 1, 2, 3, 4, aqui eu vou colocar menos 1, aqui 0, menos 2, menos 3, menos 4. Vou apagar uma pontinha dele aqui, para não ficar muito... Aqui 1, 2... Se quiser pode colocar aqui 1. Pronto. Tá? E não pode esquecer de escrever a equação da função. Tá? Aqui vai ficar y igual a raiz de menos x. Certinho? Vamos lá então, vamos continuar. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que somar um 4 ali, né? Então vamos ver aqui qual a transformação que nós iremos fazer. Quero chamar a atenção para essa transformação que iremos fazer agora, porque essa transformação ela é um pouco diferente, tá? Eu vou botar essa marcação aqui para poder a gente lembrar, tá? Para chamar a atenção mesmo. A função é essa aqui, né? Que nós queremos chegar. 4 menos x, certo? Tá, só que o que acontece? Agora nós temos que analisar em relação a uma função anterior. Esse 4 nós estamos somando com y ou estamos somando com x? Bem, se fosse com y, não seria ele dentro da raiz, seria aqui do lado de fora. Porque y, a princípio, é raiz de menos x, o y anterior. Então seria somando aqui, assim, né? Ou na frente ou atrás, mas do lado de fora da raiz. E não é isso que aconteceu, né? Então tem que ser somando o x, mas não está somando o x. Por que não está somando o x? Porque se nós formos reparar, o x ele sofre uma operação de multiplicação por menos 1 e sofre uma outra operação da raiz quadrada, né? Então, o x que está somando com 4 não é esse, é menos x. Então tem alguma coisa errada. Então o que a gente faz nesses casos? A gente precisa ter o x isolado para poder comparar ele com o que está sendo somado ou subtraído. Então, nós podemos pegar e igualar isso aqui a raiz, vou repetir a raiz, e vou colocar o x, ele está com menos 1, né, multiplicando ele. Vou colocar esse menos em evidência. Vai ficar x menos 4. Então, agora a gente pode verificar o quê? Antes, na função anterior, nós tínhamos raiz de menos x. Agora nós temos raiz de menos o x menos 4. Isso aqui é o x anterior. Então podemos ter certeza, não precisa escrever isso na prova, mas é só para raciocinar, tá? Isso foi um raciocínio que eu elaborei que para mim pelo menos faz sentido. Que esse é o x anterior. Esse x menos 4 que está ocupando aqui é exatamente o espaço entre que ocupava antes o x na função anterior, tá?
Portanto, nós estamos fazendo o que com x? Subtraindo 4. Tá? Então vamos ver o que acontece quando subtraímos uma constante do x. Olha aqui, subtrair uma constante do x. Translada para a direita 4 unidades. Então, vamos escrever isso aqui. Translação do gráfico 4 unidades à direita. Tá bom? Certinho? Então, se está 4 unidades à direita, então esse ponto aqui, ó, da função anterior, que cortava o encontro dos eixos, ele vai andar para lá para o ponto x igual a 4, certo? Então tá, então vamos só repetir ele aqui. E o... Se isso... outra coisa. Se esse ponto vai lá para o 4, então o eixo y vai vir para a esquerda, tá bom? Olha aqui, ó. Y, x, 0, 4, 3, 2, 1. Opa, temos um problema. Que é o quê? Ó, se for o caso, ó, nessa observação aqui, ó, se for o caso, calcule as coordenadas que o gráfico corta os eixos x e y. Aqui, nós temos que o gráfico corta o eixo y, portanto, em x igual a 0, certo? Então nós temos que fazer x igual a 0 para ver o que acontece. Qual y que é que ele passa por x igual a 0, que é esse pontinho aqui, ó. Quem é esse ponto? Vamos descobrir agora, ó. Nós estamos construindo essa função aqui, ó. Y igual a raiz de 4 menos x. Então, vai ficar raiz de 4 menos 0, que vai dar 2. Ah, então ótimo. Já sei. Aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 1. Era isso que eu precisava, tá? Para poder fazer o gráfico. Isso é importantíssimo, marcação desses pontos em que o gráfico corta ou o eixo x ou o eixo y ou os dois eixos. Certinho? Vamos lá. Qual outra operação que está faltando agora? Isso aqui, ó. Multiplicar por menos 1 essa raiz aqui. Certo? Vamos lá, então. E o que será isso? Deixa eu apagar aqui. E o que será isso? Vamos ver. Meu novo y será menos raiz de 4 menos x. Bem, agora, se eu for olhar a função anterior, a minha função anterior era essa aqui, ó. Lembra? Da dica aqui? Do olhar sempre a coisa anterior. Então, a função anterior era essa. Eu estou multiplicando exatamente o y por menos 1. Multiplicar o y por menos 1 é isso aqui, ó. Translação? Não, é reflexão. Multiplicar o x, não, o y aqui, ó, por menos 1. É uma reflexão, certo? Se eu estou multiplicando o y, então é uma reflexão em torno do eixo x, certinho? Vamos lá? Vamos fazer, então. O que é
isso significa no gráfico? Se nós vamos multiplicar o y por menos 1, vamos refletir em torno do eixo y, é como se fosse isso aqui, ó. Tá? Então vamos fazer esse gráfico aqui. E escrever aqui. Reflexão do gráfico em torno do eixo qual? Eixo X. Foi, biscoito? Vamos lá? Cadê? Então nós temos que desenhar o eixo X ali por cima, né? Vamos fazer o eixo X aqui. Aqui sim. Tá? Não precisa ser sobre... Eita! Espera aí que a caneta foi longe aqui. Não era para ir tanto. Não precisa desenhar sobre escala, tá? É só com um bom senso mesmo. Coisa que às vezes eu não tenho, né? X e o Y. O Y vai cortar no mesmo lugar, né? Mais ou menos aqui. Vamos lá. É o 4. Aqui. Vai repetir. 3, 2, 1. E aqui, esse ponto. Não é difícil de saber que ele seria o menos 2. Né? Fica bastante claro ali. Não precisa fazer conta para isso. Basta escrever ali. E temos que escrever o quê? Que y é igual a menos raiz de 4 menos x. Certinho? Foi? Agora acho que é o último passo, que é somar com esse 2 aqui. Esse 2 ele vai ser somado com quem? Com x? Não, com y, porque o y anterior é exatamente isso tudo aqui, né? Nós vamos ter aqui, ó, que y é igual a 2 menos raiz de 4 menos x. Certo, biscoito? Vamos lá? Cadê? Somar com y aqui. É uma translação de C unidades para cima. Depois de tanto fazer, você acaba pegando e decorando. Mas a princípio, decorar é uma coisa que você faz quando... De tanto você fazer aquilo, de tanta repetição, você acaba automatizando isso no seu cérebro. Tá? Você não tem que fazer esforço para decorar. Se você quer decorar uma coisa, você tem que fazer repetição daquilo. Aí você automaticamente acaba decorando como nomes de uma pessoa, nome de rua, datas, valores, uma série de coisas, tá? Isso é a mesma coisa. Essas transformações você decora se você fizer bastante, tá? Aqui então nós teremos uma translação do gráfico de duas unidades para cima. Foi? Vamos lá. Vamos fazer isso. Como é que você vai ficar? Duas unidades para cima. É como se eu pegasse aqui, ó, esse gráfico anterior, né? Sempre o gráfico anterior, e fizesse um bagulho assim, ó. Tá? Eu empurrei, vim com a mãozão assim, ó, vrum, né? Botei a mãozão aqui. 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Outro mãozão aqui. Empurrei para cima, ó.
Foi? Tá bom? Então, vamos fazer o desenho dela de novo. Ó. Certo? O eixo Y vai continuar passando no mesmo lugar. Então, vamos fazer o eixo Y primeiro. Porque ele não vai ser alterado. Então, fica mais fácil se a gente desenhar ele. Primeirão. E o eixo X. O eixo X vai ter uma paradinha aqui, ó. Quer ver? Isso aqui é como se fosse uma parábola, uma semiparábola deitada, certo? Então, esse gráfico, ele vem aqui. Deixa eu apagar e fazer de novo. Ele vai vir, ó, ele vai vir aqui e vai ter que passar para baixo do eixo X. O eixo X vai fazer assim, ó, tá? Deixa eu apagar e fazer de novo para vocês entenderem, porque aí como eu já sei o que é que eu tenho que fazer, até na prova vocês podem fazer assim também, tá? Percebeu que fez o gráfico e, pô, fiz um desenho que não ficou legal, apaga e faz de novo, com calma, com carinho. Vamos lá. Ó, agora eu vou fazer uma pontinha mais descida aqui, ó. Tá? Deu pra entender agora, né? A malandragem do que eu vou fazer aqui, ó. Tum. E aqui vai passar pelo eixo. Oh, não ficou bom. Deixa eu botar assim. Foi isso que eu queria. Eu vou explicar de novo o que eu estou fazendo. É o seguinte, tá vendo essa perninha aqui? Rosa, que está por baixo do eixo X? Então, quando cruza aqui o eixo X e Y, nesse encontro aqui, ó, tá? A parábola é uma parábola deitada, certo? Esse gráfico. Ela vai continuar abrindo. No que ela abre, ela não vai ficar reta sobre o eixo X. Ela vai abrir, ela vai passar para a parte de baixo do eixo X. Tá? Para a parte de baixo para a parte negativa do eixo Y, né? Abaixo do eixo X. Tá bom? Isso vai acontecer. Tá? E aqui será o ponto 2 e aqui o ponto 1. Aqui será o ponto 4, ponto 3, ponto 2, ponto 1. Percebe que não está sob escala, tá uma porcaria, mas seria bastante aceitável. Esse gráfico não está tão ruim não, tá? Poderia ficar pouca coisa melhor. Vamos verificar se o gráfico da questão original se ficou igual. Ah, não, tem um detalhe aqui, né? Eu esqueci. Colocar o quê? Isso aqui, ó. Y é igual a 2 menos raiz de 4 menos x. Foi? Olha aqui, ó. É esse mesmo gráfico aqui, ó. Tá bom? Esse aqui. Tá igualzinho. Tá vendo? Foi? Tá lá no 4, no x igual a 4, no y igual a 2. Ótimo. Tá bom? Qualquer dúvida a gente vai conversando. Espero que tenha ajudado vocês aí. Tchau, pessoal.